Olá, caros alunos, e dando sequência a estes nossos vídeos iniciais da disciplina do direito da criança, do adolescente e da pessoa idosa, bem, nós devemos levar em conta que depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas, diversas convenções internacionais, tratados, foram assinados, o Brasil é signatário de vários, que procuraram estabelecer proteções aos diversos segmentos da população mundial. E um deles, considerado essencial, é o segmento, a população infanto-juvenil, que é uma população em desenvolvimento, em processo de formação de personalidade, razão pela qual requer medidas especiais protetivas, certo? Então é dentro deste contexto, é dentro deste entendimento que a Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã, consagrou direitos sociais e individuais importantes, E lá no artigo 227, como vocês puderam ver no texto e podem conferir na própria Constituição, existe o estabelecimento de uma corresponsabilidade entre o Estado, a sociedade e a família, quanto à população infanto-juvenil, Isso é muito importante, em função dos vários direitos fundamentais a que esta população deve ter acesso. Ou seja, vocês já estudaram lá no direito constitucional os direitos fundamentais que estão mais concentrados no artigo 5º da Constituição. Mas, em se tratando da criança e do adolescente, elas precisam ser priorizadas no atendimento aos direitos fundamentais, certo? A própria Constituição, também neste artigo 227, ela vai falar sobre a importância dos programas sociais, Ela vai falar da criação de programas de prevenção, com destinação de recursos públicos, atendimento prioritário, que devem ser feitos às crianças e aos adolescentes. Bom, aí no texto que vocês têm em mãos, baseado na obra do professor Cabesson, também existem muitas menções importantes na Constituição e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 5º, diversos incisos, e de modo que nós podemos observar a existência de 3 princípios fundamentais, que são o princípio da prioridade absoluta, que está fundamentado no próprio artigo 227 da Constituição Federal, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da municipalização. Neste primeiro momento, nós vamos lidar aqui nesta nossa aula com esses 3 princípios. Há outros princípios que o próprio professor Cabesson cita, que decorrem destes 3, ou mesmo que são tratados como sinônimos dos direitos fundamentais, Mas, neste momento, o que nos interessa é nós nos atermos a estes 3 principais princípios ressaltados nesta obra que estamos adotando como base para os nossos estudos, certo? O princípio da prioridade absoluta, ele vai nos dizer que diante da necessidade de aplicação dos recursos públicos, dos programas sociais, das políticas públicas, os interesses da criança e a proteção das crianças e do adolescente deve ser uma proteção máxima, uma proteção absoluta. Elas devem ser priorizadas em qualquer programa social, em qualquer política pública, dada a própria vulnerabilidade em que se encontra este público infanto-juvenil, certo? Também, o princípio do melhor interesse já significa dizer que os interesses que venham
a contemplar as crianças e adolescentes devem prevalecer em qualquer situação, tá? E aí tem um exemplo que eu trago para vocês que diz respeito a um recurso especial 847-597 do Estado de Santa Catarina, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E deste recurso, o Ministério Público pretende anular uma adoção porque ele não teria estado presente na audiência referente a este processo adotivo, né? E aí, qual foi a decisão do STJ? Olha, em outras palavras, o fato do Ministério Público não ter comparecido à audiência não foi suficientemente significativo para anular o processo de adoção, porque acima do comparecimento do próprio Ministério Público a esta audiência está a continuidade do interesse da adoção, porque a adoção significa a colocação da criança numa família substituta, né? Para que ela possa então ter condições de ter direito a uma família, né? De ter direito a uma convivência familiar, tá? Então, pelo melhor interesse da criança, não foi anulado este processo, tá? Então veja, evidentemente que esse melhor interesse da criança deve ser interpretado nesta ótica, né, de que o atendimento deste interesse deve se dar à finalidade social, à finalidade da lei, que é garantir o predomínio deste interesse da criança e do adolescente. E por fim, o terceiro princípio da municipalização. Evidentemente que há uma concorrência, né, em termos de responsabilidade entre todos os entes federados, União, Estados e municípios.